A gente traz mais um acidente fatal registrado agora aqui na capital amazonense. Esse aconteceu ali na Estrada da Ponta Negra, conhecida como Estrada da Ponta Negra, lá na Coronel Teixeira. É lá que está a Mirna Pinto, com quem eu volto a conversar ao vivo. A Mirna que estava na Avenida Constantino Neri justamente para falar de um acidente. Só que lá na Constantino Neri não tinha sido um acidente fatal, né, Mirna? Agora, infelizmente, mais uma vida perdida no trânsito aqui da capital. Conta pra gente o que a gente já sabe até agora. Exatamente, Larissa. Infelizmente, o dia de hoje está sendo marcado por inúmeros acidentes de trânsito. Neste momento, ainda há pouco, mais um acidente de trânsito fatal aqui em Manaus. Larissa, você comentou ainda há pouco que nós estávamos, a equipe da Record Manaus, estava na Avenida Constantino Neri, porque lá ainda há pouco também foi registrado um acidente de trânsito com vítima lesionada. Infelizmente, aqui a gente tem uma vítima fatal. Nesse momento, Larissa, o acidente aconteceu mais precisamente bem em frente à Escola Século, aqui na Avenida Coronel Teixeira, na Estrada da Ponta Negra, como você citou, na zona oeste aqui de Manaus. O corpo do homem, que ainda não foi identificado, segue aqui no local. Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, a Polícia Militar está presente aqui. O acidente foi por volta de 11 horas da manhã. O condutor dessa moto, Larissa, estava trafegando no sentido aqui da Coronel Teixeira, no sentido bairro. Quando chegou nesse ponto, ainda de acordo com a informação da própria Polícia Militar, ele tentou fazer uma ultrapassagem. Ele ultrapassou, então, um veículo, um carro, e ele não conseguiu frear a tempo, porque a gente tem esse carro aqui que presta serviço à Prefeitura de Manaus e estava fazendo a limpeza do meio-fio. A empresa Tumpex, ela presta então esse serviço aí à Prefeitura de Manaus, limpando aqui o meio-fio da Avenida Coronel Teixeira. Nesse momento que ele estava estacionado, infelizmente esse condutor, então, que segue caído aqui na via, foi fazer essa ultrapassagem, não percebeu que o veículo, que o caminhão, então, estava parado e acabou colidindo, bateu na traseira. A gente consegue perceber, olha, que até amassou boa parte aqui da traseira do caminhão. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida aqui mesmo no local. Como eu falei ainda há pouco, foi por volta de 11 horas da manhã, então o corpo da vítima segue aqui no local, está aguardando o Instituto Médico Legal para fazer a remoção desse corpo. Larissa, essas foram as informações de quem chegou aqui por primeiro, que foi a Polícia Militar, o Sargento Barbosa Neto, ele que é o supervisor aqui da área, que foi a pessoa que passou essas informações. Então, para você que está acompanhando o Balanço Geral, a gente fala de mais um acidente fatal aqui na capital amazonense, que aconteceu por volta das 11 horas da manhã. A empresa Tumpex, que presta serviço à Prefeitura aqui de Manaus, estava fazendo a manutenção do meio-fio quando o condutor aí dessa moto foi tentar fazer essa ultrapassagem. Não deu tempo de frear, acabou colidindo com esse caminhão vassoura que faz então a limpeza aqui do meio-fio. Infelizmente, Larissa, aqui em Manaus, os motociclistas estão entre as principais vítimas de acidentes de trânsito, na sua grande maioria, aí também muitos acidentes fatais. E o crescimento, principalmente da frota, né, de moto, contribui muito para que esses acidentes acabam acontecendo, excesso de velocidade, imprudência, né? Infelizmente, mais um caso de imprudência aqui, porque ele foi fazer essa ultrapassagem, acabou não vendo, não percebendo que o caminhão, na verdade, estava parado e acabou colidindo na traseira do caminhão. E aí, claro, que essas imprudências contribuem para que essas tragédia que diariamente a gente relata aqui no Balanço Geral, em toda a nossa programação. Peço também atenção para você que está acompanhando agora o Balanço Geral para evitar aqui a avenida, tá? Porque está super congestionada. Fora, né, uma mão aqui, claro que ela está interditada, mas as pessoas passam para ver, para saber o que aconteceu, aí querem registrar, pegam o celular para fazer foto, para fazer filmagens, e isso atrapalha muito o trânsito também. Então, atenção, principalmente esse horário, muita gente sai indo pegar criança na escola, está retornando para casa, horário do almoço, então o trânsito aqui realmente está super complicado na Avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro, tá? Então, você que puder evitar, evite esse acidente. Como eu falei, foi ainda há pouco, por volta de 11 horas da manhã. Então, a gente ainda não tem nem a identidade dessa vítima. Sabemos, né, que é um homem
mas ainda não se sabe a identidade dele. A placa aqui da moto, QZP8A41. Mas, ainda de acordo com as informações, essa moto estaria no nome de uma outra pessoa. Então, o nome que a gente tem aqui, eu não vou fornecer, porque não seria a vítima, tá? A Polícia Militar está fazendo essa checagem, como eu falei ainda há pouco, estão esperando o carro do Instituto Médico Legal para fazer a remoção desse corpo, porque o corpo segue aqui no local. A gente percebe mancha, uma mancha de sangue, infelizmente mais um acidente aí fatal. Larissa, hoje de manhã a gente relatou, o Alisson esteve lá mostrando o acidente fatal também que aconteceu na Avenida André Araújo, ali no bairro do Aleixo, na zona centro-sul da capital, um jovem que acabou perdendo a vida no trânsito caótico, infelizmente aqui de Manaus. A gente acompanha agora porque nesse momento acaba de chegar a perícia técnico-científica, vai fazer aqui toda a perícia para saber exatamente o que foi que aconteceu, para que a gente tivesse, né, esse resultado triste, mais uma morte no trânsito. Então, Polícia Civil acaba de chegar aqui no local, é ela quem vai fazer todo o trabalho de perícia, né, Larissa? Justamente, principalmente porque a gente está falando de uma empresa particular, a empresa que presta serviço à Prefeitura de Manaus, que costuma fazer, que justamente fornece esse serviço, faz esse serviço de limpeza de meio-fio aqui na Avenida Coronel Teixeira. Então é preciso todo esse trabalho aí da Polícia Civil, também da Polícia Militar, porque a Polícia Militar é quem chega, é esse patrulhamento mais ostensivo, quem chega, que fecha, interdita aqui tudo, né, para que a perícia então seja feita. No local também a gente tem agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, justamente para tentar dar fluidez ao trânsito aqui, que, como eu falei ainda há pouco, está bastante carregado. Então, atenção, você condutor que vai trafegar aqui na Avenida Coronel Teixeira, atenção, redobre a atenção. Se puder evitar a avenida, evite, porque o trânsito está super carregado. Como eu falei ainda há pouco também, muita gente para saber, para olhar, para tirar foto, para fazer filmagem. Isso também atrapalha muito o trânsito. Então, atenção, balanceiro, você que está acompanhando o Balanço Geral, está ligando a TV agora, a gente está falando, infelizmente, de um acidente de trânsito fatal que aconteceu por volta das 11 horas aqui na Avenida Coronel Teixeira. Infelizmente, como eu citei também ainda há pouco, os motociclistas estão sendo vítimas, né? Eles, na sua grande maioria, são vítimas, então, aí desse trânsito caótico que está, portanto, a cidade de Manaus. Larissa, são essas as informações. A gente vai continuar aqui no local, tentando apurar, saber realmente o que de fato aconteceu, acompanhar aqui a Polícia Civil, o trabalho da Polícia Civil, a perícia e também acompanhar o trabalho do Instituto Médico Legal. E a gente segue por aqui. Qualquer informação, qualquer nova informação, eu te chamo. Eu volto contigo aí no estúdio. Combinado, então, Mirna. Obrigada, viu, pelos detalhes. Infelizmente, é mais uma vida perdida no trânsito aqui da capital amazonense. É mais um motociclista envolvido em um acidente fatal nas ruas aqui de Manaus. Como a Mirna adiantou, a identidade ainda não foi revelada. Agora a prioridade é a polícia realizar o trabalho dela. Todo esse trabalho vai ser feito, eles devem ver se a vítima estava com a documentação, entrar em contato com a família, porque eu não imagino o que deve ser para a família saber dessa forma da notícia. Então eu espero muito que a família já tenha sido comunicada, já tenha sido informada. No mais, para você, motorista, evite a Avenida Coronel Teixeira. E se não tiver jeito, tem que passar pela via conhecida também como Estrada da Ponta Negra, precisa passar por esse ponto, vá com atenção redobrada e não tente fazer um videozinho não para colocar no grupo do Zap, porque você de repente pode causar um outro acidente grave. Então é importante ter atenção redobrada. Como a Mirna ressaltou, a gente está só contabilizando. É acidente atrás de acidente e costumeiramente, na maioria dos casos, é o motociclista que é o mais vulnerável. Hoje teve um outro acidente fatal, também envolvendo um motociclista. Esse aconteceu na Avenida André Araújo, mais cedo. O Alisson Mota foi lá e traz os detalhes pra gente.
Infelizmente, mais uma tragédia no trânsito aqui de Manaus foi registrada na manhã desta quarta-feira. Era mais ou menos por volta das 9 horas, quando um homem identificado como Jefferson David Santana, de 22 anos, vinha trafegando aqui pela Avenida André Araújo. O corpo dele agora está logo ali, junto com os familiares que estão desolados. Irmãos, pai e também a irmã desse homem vieram até o local assim que ficaram sabendo desse acidente grave. De acordo com informações de testemunhas, alguns condutores que vinham logo atrás do Jefferson David, por volta das 9 horas, quando ele passava aqui pela Avenida André Araújo, por algum motivo que ninguém soube explicar exatamente qual foi, ele teria perdido o controle da moto. Quando ele se desequilibrou, ele acabou atingindo o canteiro central aqui da via. Bateu nessa árvore e os dois caíram da moto. A motocicleta ainda se arrastou por vários metros até parar a mais ou menos 20 metros do local do acidente. O Jefferson David, infelizmente, não resistiu à gravidade dessa batida e acabou morrendo aqui mesmo no local. Já a companheira dele, que estava na garupa, identificada como Aline, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na zona leste de Manaus. Aqui no local, a gente observa todo o trabalho da Polícia Militar, os familiares que também já estão aqui para tentar entender como tudo aconteceu e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que também se fazem presentes para orientar os condutores, para ajudar a controlar o trânsito que se formou logo depois dessa batida. A área onde o acidente aconteceu está isolada pela Polícia Militar. Os familiares tiveram essa autorização para se aproximar, mas estão aguardando a chegada da perícia que vai tentar identificar as circunstâncias desse acidente. Aqui do outro lado, onde aconteceu de fato essa batida, o trânsito está bem complicado. Muitas motos, muitos carros, um leve engarrafamento que se inicia mais ou menos na Bola do Coroado e se estende até esse ponto em que nós estamos. No sentido contrário, onde está o corpo de Jefferson David, que acabou caindo do outro lado da via, a gente também vê uma certa retenção aqui no trânsito, um leve engarrafamento, pelo menos até esse trecho aqui onde o acidente aconteceu. Infelizmente, ninguém soube dizer ao certo o que teria acontecido para que Jefferson perdesse o equilíbrio. Um motociclista que vinha logo atrás, que inclusive conversou com a nossa equipe de reportagem, mas não quis gravar a entrevista, confirmou que no momento em que ele passou, ele só viu um capacete rolando aqui na pista e já se deparou com Jefferson e a companheira caídos aqui no chão. Nós tentamos conversar com os familiares do Jefferson, mas é um momento de muita dor. Eles estão muito abalados, revoltados, chateados com essa situação, porque acreditam que algo a mais tenha acontecido, que de repente o Jefferson tentou desviar de algum carro, tentou desviar de alguma situação e esse acidente acabou acontecendo, tá? Lembrando que a Polícia Militar foi acionada logo depois que o Jefferson caiu aqui nessa árvore. É uma área muito movimentada. A Avenida André Araújo é uma das principais da zona centro-sul de Manaus. Nesse ponto, especificamente onde nós estamos, onde o acidente aconteceu, existem algumas empresas, inclusive empresas de comunicação, e por conta disso o movimento é intenso aqui nessa área, tanto de carros quanto de motos. Apesar disso, não é uma via onde os acidentes fatais, acidentes com mortes, costumam acontecer com uma certa frequência. Aqui no entorno também existem algumas câmeras de monitoramento que devem auxiliar a perícia na identificação do que possa ter acontecido, na apuração das circunstâncias de mais esse acidente de trânsito registrado aqui na capital. O estado de saúde da esposa do Jefferson David, de acordo com informações do SAMU, é estável, mas ela segue internada no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio. Agora a família está aguardando o Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo do Jefferson David. Infelizmente, uma quarta-feira que começou muito triste para os familiares desse motociclista. Mais um que perde a vida aqui na capital. Infelizmente, gente, só hoje, só na manhã de hoje, 2 pessoas morreram em acidentes de trânsito. E nos 2 casos, acidentes envolvendo motocicletas. São sempre os mais vulneráveis. São aquelas pessoas que estão em motos.